Fala pessoal, professor Maurício aqui novamente, gravar mais um vídeo aí envolvendo esforço interno solicitantes e o cálculo das respectivas tensões, tá? Então hoje a gente vai fazer um exercício do livro do Beer Johnson. O exercício do Beer Johnson vai ser baseado nessa figura aqui, né? Se vocês forem lá no capítulo 8 do livro do Beer, né, na hora que você abre, a primeira página que aparece é a foto desse painel, que na verdade é um outdoor, né? E aí especificamente para o livro do Beer, edição número 5, né, a quinta edição, ele tem um exercício, que é o que a gente vai fazer hoje, é o exercício 8.69, que ele representa aqui as dimensões desse painel, tá certo? Representa aqui alguns esforços, então basicamente o peso da estrutura toda, né? Olha o tamanho desse painel aqui, né? Então ele tem um peso, né? Aqui para baixo, né? E esse valor aqui de força, vocês vão ver no enunciado, representa a ação do vento nesse painel, né? A área aqui é muito grande, então se bater um vento, vai produzir uma força, tá? Então bem interessante aí esse exercício, né? Mostrando que o que a gente está resolvendo aqui é totalmente aplicável, tá bom? Então o exercício vai pedir hoje esse ponto H que está aqui nesse cantinho, está aqui aumentado, a gente vai ver aqui direito no enunciado, tá bom? Então vamos lá ao exercício. Então ele fala, né, que o painel mostrado na figura pesa 35,6 kN, então tá aqui, ó, mostrado o centroide, né, desse painel. Então a força peso atua no centroide para baixo, 35,6. Esse painel é sustentado por um tubo estrutural que tem um diâmetro de 381 milímetros, né, diâmetro externo, tá? Tem espessura de parede 12,7 milímetros, ou seja, desse lado 12,7 e desse lado 12,7. Eu já descontei os dois lados e já deixei para vocês aqui o diâmetro interno, que deu 355,6, tá? Ele fala, no instante em que a resultante da pressão do vento for 13,3, também localizada no centroide desse painel, né? Tá aqui, ó, ação do vento, tá? Determine as respectivas tensões normal e de cisalhamento para o ponto H, tá bom? Então, ele está pedindo aí para o ponto H, vamos desenvolver aqui os nossos cálculos do jeito que a gente tem feito. Então, olha só, dado aí o painel, né, dada a estrutura, a gente se pergunta, né? Então, novamente, o que eu pretendo calcular? Inicialmente, calcular os esforços internos solicitantes para depois conseguir calcular as tensões. Para determinar esses valores, você precisa identificar primeiramente o eixo da peça, né? Que nesse caso vai ser o eixo Y, tá? Porque o eixo Y que é o eixo onde está contido o ponto H, que é o ponto que o exercício pediu para a gente avaliar, tá? Como eu determino esses esforços, né? Então a gente já sabe, a gente já conhece. Se eu identificar forças paralelas a essas direções, ou no caso, paralela a Y vai ser normal, ou paralela a X e a Z, a gente vai chamar de força cortante, tá? Você analisa os eixos que foram dados, ó, o eixo Y é o eixo da peça, eixo X está aqui e o eixo Z está aqui. O que a gente vai perceber? Que no eixo da peça, a gente vai ter aquela força peso, né? Então, de 35,6 vai agir como uma força normal. E de cortante, eu só vou ter essa força aqui de 13, que é paralela ao Z. Não tem nenhuma força paralela a X. Então, X vai ser 0, paralelo a Z vai ser 13,3, tá? Torque e momento fletor, né? Então, torque e fletor são giros ou tendências de giro em relação aos eixos, né? Dá um torque em relação ao eixo da peça, Y, que seria o quê? O 30, não, desculpa, 30 não, o 13,3, né? 13,3 vezes a distância até o eixo da peça, ó, 914 milímetros. Então, a gente vai fazer essa continha daqui a pouco, tá? Então, 13 está fora do Y, né? Então, como ela se afastou um pouquinho do Y, ela provoca um giro. Se você olhar de cima esse painel, esse giro é anti-horário, tá bom? Ele não é simétrico, né? Vocês viram lá na foto que ele não tem essa simetria. Então, por conta disso, o vento agindo aqui, ele pode provocar esse torque. Momento fletor. Momento fletor é um giro em torno tanto do X quanto do Z. Então, ó, o vento empurrando esse painel para frente,
é como se ele tentasse girar em torno do eixo X. Então vai ser essa força, 13,3, vezes a distância, né, do centroide até o ponto H, tá bom? É a soma aqui, ó. Daqui a pouco a gente faz essa soma. E o Z seria um giro em torno do eixo Z. Quem que vai provocar isso? Essa força de 35,6, né? Como ele não é simétrico, é como se tivesse alguém pendurado ali. Imagine você se pendurando na ponta desse painel, né? Você vai tombar, olhando de frente aí, tombar ele para o lado direito. Então é como se ele tentasse girar em torno do Z, tá? Então como que eu calculo o momento Z? Essa força de 35,6, esse peso aí para baixo, vezes também a distância de 914 milímetros, tá bom? Então, é basicamente assim que a gente vai calcular os esforços. Então, vamos aos resultados aqui, ó. Então, para a força normal, eu tenho 35,6 negativo, porque gera compressão, né? Então, essa força para baixo joga todo mundo aqui para baixo, comprimindo, comprimindo, inclusive o ponto H, que é o nosso ponto de referência, tá? Cortante Z, a gente falou que não tem nenhuma força, paralela a X, né? Cortante X não tem nenhuma força paralela a X, é zero, tá? E cortante Z deu 13,3, tá? Eu acho que esses três primeiros esforços é bem tranquilo, né? O que às vezes o pessoal se confunde um pouco é o torque e os momentos fletores. Então, o torque, conforme a gente havia falado, é a força de 13,3, é a ação do vento, vezes 914 milímetros, tá? Como ia dar um número muito grande aqui, eu deixei em kilonewton vezes metro, tá? Eu já dei uma ajustada na unidade aqui, ó, deu 12,16. Momento fletor X, um giro em torno do X, quem que provoca? Essa força também, lembra lá, ela empurrando o painel para frente, tá bom? Então o painel está sendo empurrado para frente. Qual que é a distância desse centroide até o ponto H? É a soma aqui, ó, 914 com 2.438. Então dá 352, ou seja, mais de 3 metros a distância daqui até aqui, né? E aí não é nem toda a distância, não é nem todo o tamanho do painel, né? Imagine a altura, né? Passa aí a altura de 4 a 5 metros, tá bom? Então, beleza, tá aqui o MX. E o MZ? O que é o MZ? MZ é 35,6 vezes 914, ou seja, esse valor da força peso, né, vezes a distância até o eixo, que é 914. Estou colocando um negativo aqui. Por quê? Porque vai representar compressão. Na hora que você imaginar puxando aí, se pendurando nessa estrutura, o ponto H, ó, que está bem aqui nesse cantinho da direita, ele acaba comprimindo. A parte de trás lá do tubo acaba tracionando e a parte da frente comprimindo. Vejam que o MX eu não coloquei nada, né? Eu nem citei se era positivo ou negativo, né? Esse MX, né, ou seja, um giro em torno do X, não vai provocar tensões no ponto H. Vai ser a posição da linha neutra. A gente mostra aí na próxima figura, tá bom? Então, que eu vou fazer a partir de agora? Tenho esses valores, pretendo calcular as tensões, tá? Deixa eu chamar as equações das tensões, porque antes de calcular efetivamente essas tensões, a gente vai calcular as características geométricas, tá? Então, olha só. Para calcular tensões usando a força normal, eu uso qual equação? Força sobre área, tá? Para calcular cortante ou cisalhamento devido a cortante, eu uso cortante vezes momento estático dividido pelo momento de inércia por uma espessura de corte. Não é a espessura da peça, é uma espessura de corte, tá bom? O torque gera tensões de cisalhamento e para seções circulares, como é o caso, eu costumo usar essa, torque sobre J vezes o raio, tá? Momentos fletores, né? Então o MX que a gente havia comentado lá, né? Então se o momento é X, eu uso momento de inércia X e a cota perpendicular é Z. Eu olho aqui na seção transversal, tá bom? Então vejam que o ponto H está em cima do eixo X, tá vendo? E o X, ó, apareceu o MX e o IX. O X é seu eixo de referência nesse cálculo aqui. Se o ponto está em cima do X, qual que é a distância para eu alcançar esse ponto? Ou seja, qual que é a distância do ponto H para o eixo X? Zero. Então, esse Z sendo zero, a tensão normal vai dar zero
É isso que é a posição da linha neutra, tá bom? Agora, o outro cálculo, né, já é diferente. A gente tem MZ pelo IZ. O eixo de referência é Z, ou seja, esse eixo da vertical aqui, ó. O eixo é esse. O ponto H está aqui. Qual que é a distância do ponto H até o eixo de referência Z? Não tem uma distância. Então, se tem distância, eu preciso calcular, né, essa tensão, tá bom? E essa tensão vai ser como? Vai ser de compressão. Lembra o sinalzinho aqui, ó. Tá bom? Então, vamos na sequência aqui, ó. Então eu vou calcular com vocês as características geométricas, né? Antes disso, só dar aquela recordada, né, que tensões lá no cisalhamento, tensões de cisalhamento devido à flexão, o pessoal ainda não está muito acostumado, né? Então olha só, lembra que eu já mostrei essa figura para vocês? Tem uma carga vertical, né, agindo nessa seção, e eu destaco alguns pontos. Por exemplo, o pontinho lá em cima, né, está associado com esse pontinho aqui em cima, ou seja, se a carga vem na vertical, né, esse ponto aqui do topo, e poderia ser o ponto aqui embaixo na base, tá? Ou seja, é esses extremos, ó, o topo ou a base, apresenta tensão de cisalhamento igual a 0, tá? Agora, se eu pegar um ponto nessa região, né, coincidentemente, para essa carga que é vertical, esse eixo aqui, ó, né, pela simetria, vai ser o eixo da linha neutra, tá certo? Então, esse ponto vermelhinho em cima da linha neutra vai me gerar uma tensão de cisalhamento máxima, tá? Então, você pode imaginar cortes sempre transversais à carga. A carga vem na vertical? Vem. Então, corte horizontal, tá bom? Se você corta na posição da linha neutra, você está calculando o cisalhamento máximo, tá? Normalmente é o ponto que interessa. Mas é claro que pode ser que você pegue um exercício que ele peça num ponto arbitrário. E aí você vai calcular no ponto que ele pediu. Por exemplo, ó, essa área amarela que está aqui, ele cortou numa altura qualquer. Então, de repente, sei lá, ele destacou um ponto onde está esse ponteirinho vermelho aí, né? Aí você fez um corte horizontal, destacou toda a área para cima ou toda a área para baixo para estudar. No caso aqui, ele destacou para cima. Pegou essa área amarelinha, calculou e multiplicou pela distância da linha neutra, sempre referência à linha neutra, da linha neutra até o centroide dessa figura que você destacou, tá bom? Mas o que é normal? É calcular o máximo. Se é o máximo, você corta em cima da linha neutra, pega toda a área para cima ou toda a área para baixo. Calcula a área e multiplica pela distância. Distância da linha neutra até o centroide da área em destaque, tá bom? Então a equação é essa daqui. Daqui a pouco a gente já aplica, tá bom? Vamos aos cálculos das características geométricas. Então, olha só, mais uma vez, aqui está a nossa seção transversal, seção tubular, né? Então, fiquem atentos aí, seção tubular. E aí, para calcular, por exemplo, a área, né? Eu tenho que calcular a área de fora, a área de dentro e subtrair. Então, basicamente, a equação que a gente usa é π sobre 4 vezes diâmetro ao quadrado menos diâmetro ao quadrado. Novamente, já falei isso em outro vídeo. Você eleva primeiro ao quadrado e depois subtrai. Não vai pegar, fazer diâmetro menos diâmetro e depois elevar ao quadrado. Dá tudo errado, tá? Então, você vai fazer diâmetro ao quadrado menos diâmetro ao quadrado. Então, essa é a área dessa seção transversal, tá? E os valores dos diâmetros, tudo bem? O que eu vou precisar também? Vou precisar dos momentos de inércia. Como é um círculo, né? É totalmente simétrico. Então, o momento de inércia do x e do z são iguais. Então, eu coloquei aqui, ó, π sobre 64, aí mesmo esquema da área. Diâmetro à quarta menos diâmetro à quarta, tá bom? Então, não esquece, eleva primeiro e depois subtrai. O J, momento polar de inércia. Você tem π sobre 32, diâmetro à quarta menos diâmetro à quarta. Tudo formulário, tá bom, pessoal? Tirei do formulário básico aí de resistência dos materiais, de mecânica dos sólidos, e aí peguei essas equações para calcular as características geométricas. Está faltando mais uma, né, que a gente vai usar lá no cisalhamento. Então, olha só, a gente tem que o cisalhamento na flexão é cortante vezes momento estático, dividido pelo momento de inércia e por uma espessura. Se a cortante é a cortante Z, né, traz lá a cortante Z, que deu 13,3, né? O momento estático, né, é em relação ao eixo perpendicular, ou seja, se você está com a carga na vertical, a sua referência é o eixo X.
Então, você vai chamar aqui de momento estático x e vai chamar de momento de inércia x. São esses valores que você vai calcular, tá? O T é a espessura de corte. Só antes de eu falar da espessura, ó, como que é a distribuição de tensão? Lembra lá? No topo e na base, o cisalhamento é zero, e na posição da linha neutra é máximo. Coincidentemente, o nosso ponto está em cima da linha neutra. Então, a gente vai calcular o cisalhamento máximo nesse caso, tá? Carga na vertical, cortes horizontais, transversais. Você corta aqui, né? E vejam só, pessoal, no exercício anterior, o exercício 4 que a gente fez, a peça era cilíndrica, só que era maciça. Então, o corte, né, foi todo o valor do diâmetro. Aqui não. Não tem material aqui dentro. Então, o corte que eu estou imaginando é esse pedacinho e esse pedacinho, ou seja, são duas espessuras que eu estou cortando, né? Então, olha só quanto que dá a nossa espessura de corte, 25,4. Lembra, no início do exercício, no enunciado, foi mostrado que a espessura de parede era 12,7. Então, 12,7 eu cortei aqui e 12,7 eu cortei aqui. Ou, simplesmente, você pega o diâmetro externo e subtrai o diâmetro interno. Você já vai ficar com esse pedaço e esse pedaço, tá? É esse pedaço que interessa. Somente material cortado. Não vai pôr aqui, né, onde não tem material, tá bom? Então, espessura de corte 25,4 não é a espessura da peça. Beleza. Qual que é o próximo passo, né? A gente calcular o momento estático. Então, eu destaco uma área de cima e uma área de baixo. No caso aqui, eu deixei em destaque a área de cima. Tanto faz, tá bom? O resultado é exatamente o mesmo. Na aula passada, né, ou seja, no exercício anterior, exercício número 4, eu apresentei essa equação para vocês. Só que era, né, para o exercício onde a seção era maciça, era circular, mas era maciça. Então, eu dei a dica para vocês, olha, para calcular a semicircunferência maciça, você calcula a área, como que era a área? πr² sobre 2, né? Vezes a distância da linha neutra até o centroide dessa semicircunferência. Aí tem uma formulinha aqui que é 4r sobre 3π, né? Então, repito, isso aqui eu usei no exercício anterior, onde a seção era maciça, tá bom? E aí eu escrevi dessa maneira para chegar nessa equação, ó, 2r² sobre 3. E aí eu basicamente dei a seguinte dica para vocês, olha, e se a peça fosse vazada? É o caso hoje aqui, ó. Então você calcula o de fora, usa o raio externo, e depois calcula o de dentro, usando o raio interno, e subtrai um do outro, no mesmo esquema que você fez para a área, momento de inércia, momento polar de inércia, tá? Mesmo esquema. Então, olha só como que fica aqui, ó. Então, da aula de hoje, ou seja, do exercício de hoje, é essa aqui, ó. Vai ficar já a equação pronta, ó. 2/3 r² externo menos r³ interno. Ou, se quiser dar uma melhoradinha nessa equação, você sabe, né, que o raio é diâmetro dividido por 2, não é isso? Então, o raio não é metade do diâmetro. Então, você coloca aqui, ó, diâmetro sobre 2, eleva ao cubo, dá uma trabalhadinha na equação, você obtém essa equação, olha só. Diâmetro ao cubo menos diâmetro ao cubo sobre 12. Fica muito mais prático de usar, né? Pega essa equação, ó, já tem os diâmetros dados, substitui e acha o momento estático, tá bom? Então, vamos agora, com tudo isso daqui, né? Vamos calcular as tensões, tá certo? Então vamos aqui, ó. Vou calcular primeiro as tensões normais, tá? Então vou chamar aqui a força normal e a área, divido uma pela outra, né? Eu tenho uma tensão de compressão de 2,42, tá certo? Então, apesar do peso ser grande, né? Então você tem lá 35 kN, né, aproximadamente. Isso aí te dá 3 toneladas, né, de peso. Mesmo assim, 3 toneladas só está gerando 2,42 megapascal de tensão devido à força normal, tá? Que mais? A gente tem momento fletor, né? A gente tem momento fletor Z, tá bom? Momento fletor Z deu menos 32 e esse aqui deu momento de inércia 249/10⁶. Você vai usar, né, dividir um pelo outro e multiplicar por essa distância. O que é essa distância, pessoal? É o raio, né? Acaba coincidindo com o raio. Por quê? A sua
referência é o eixo Z, tá aqui. Você vai pegar a distância do eixo Z, né, bem aqui onde está o centroide, e vai chegar até o ponto H. Ou seja, você está deslocando um raio externo da peça. Então é 381 dividido por 2, tá bom? Isso dá 190,5. Como essa tensão é de compressão, essa tensão é de compressão, os dois são negativos, você soma e conserva o sinal, né? Ou seja, a tensão total gerada deu menos 27,27 megapascal, tá bom? Então essa é a tensão normal no eixo Y, por isso que eu estou chamando de tensão Y, e é de compressão, tá bom? Então guarde esse resultado, vamos ao cálculo do cisalhamento na próxima tela, olha só. Então, para o cisalhamento, eu tenho as características geométricas aqui, ó, do torque e momento polar de inércia. Substituo naquela equação torque sobre J vezes o raio. Eu tenho a tensão devido ao torque, tá bom? Então, o torque gera 4,64 megapascal lá no ponto H, tá bom? Qual que é o outro parâmetro que gera cisalhamento? É a força cortante. Então, trago todo mundo para cá, olha só, né? Tá todo mundo aqui. E aí eu substituo esses valores que a gente já havia encontrado, né? Então a gente tem aqui, ó, a cortante eu passei para Newton, né? Esqueci de comentar aqui, né? Mas eu sempre faço as conversões de unidades, deixando tudo Newton e tudo milímetro, tá bom? Nesse aqui de cima era quilonewton, metro, 10 a sexta, porque eu transformei tanto quilonewton quanto metro. Aqui não, aqui eu só tenho quilonewton, então o 10 a terceira é para passar para newton, tá bom? E aí, resolvendo essa continha, deu 1,81 megapascal. Beleza, tenho esses dois valores. Cisalhamento não tem tração e compressão, né? E aí não tem o sinal positivo e negativo, a gente fica meio que sem saber. Será que eu somo ou subtraio esses valores? Então é sempre importante associar esses valores ao ponto H, ou seja, ao elemento de tensão. Tá? Então você destaca o ponto H, né? Cresce ele para você poder enxergar alguma coisa. É esse pontinho pequenininho aqui, ou tá um pouquinho maior, né? Ó, dá uma olhada aqui, ó, né? O ponto H, e tá bem melhor de enxergar aqui, tá bom? Quem que gera o cisalhamento? O torque e a cortante. O torque, olha só, olha a setinha aqui, ó, o torque. Se você olhar de cima, o torque gira anti-horário, tá bom? Olha o painel de cima, ele está anti-horário. Agora pega esse torque girando anti-horário, vai descendo até chegar na primeira face do elemento, né? Vai descendo. Qual que é a primeira face que o torque encosta nesse elemento? Ele encosta na face de cima, tá? Ele está vindo lá de cima. Ele vem descendo, 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 descendo. Na hora que ele encosta na face, olha só o que acontece. Aparece o cisalhamento no mesmo sentido do torque, tá bom? Então, a dica é essa. Imagina o esforço que está gerando cisalhamento e vai arrastando ele até encontrar a primeira face do elemento, né? Aqui dá para encontrar. Nesse caso, eu encontrei a de cima, tá? Então, eu tenho cisalhamento no mesmo sentido do torque. E a outra é força cortante, né? Então, a força cortante, olha só, vou trazer aqui, ó, essa força cortante foi devido a essa força de 13,3. O que acontece? Eu trouxe ela para baixo e ela está indo lá para dentro, ela está na direção do Z, tá? Então, como que ela passa aí no topo, né, desse ponto H? Ela passa na mesma direção do torque. Se ela passa na mesma direção do torque, o que eu vou fazer com esses dois valores? Eu vou somar, tá? No exercício anterior a gente acabou subtraindo, né? Então esse aqui a gente vai somar, tá? Então o valor aqui vai dar 6,45 megapascal. Muito bem. Calculamos tensão normal, tensão de cisalhamento, vamos juntar e mostrar o elemento de tensão completo aqui para vocês. Olha só. Então a gente tem os dois valores, destaco novamente o ponto H, né? A gente viu que o cisalhamento na face de cima é a setinha para a direita. Eu preciso completar o cisalhamento nas outras três faces, representando sempre o equilíbrio, garantindo sempre o equilíbrio. Então, faço coincidir seta com seta sempre aqui, tá bom? Então, a seta se encontrando no canto direito superior, eu já comentei várias vezes com vocês, né? No canto direito superior é a convenção positiva do cisalhamento, tá bom? Então, aqui é a convenção positiva. Beleza.
E a tensão Y? Ela deu negativo. Por quê? Porque é compressão. Como que eu represento aqui no elemento? Comprimindo. Por que que eu desenhei na vertical? Porque o eixo da peça está na vertical. Tá bom? Então, comprimindo aqui tensão Y. Dados esses valores, ou encontrado esses valores, vamos calcular aqui a nossa tensão equivalente de von Mises e o coeficiente de segurança dessa estrutura, tá bom? Olha só. Então, coeficiente de segurança para o ponto H, pelo critério de von Mises, adotando o limite de escoamento 250 megapascal. Então, a gente tem aqui, ó, a tensão menos 27,27, cisalhamento 6,45, substitui, né, na equação do von Mises, tipicamente usado para materiais dúcteis, tá bom? Então, o material tem que ter uma certa ductilidade, senão aí são outros critérios. E aí a gente resolve essa continha, tá? Então, resolve essa continha, deu tensão equivalente 29,47. Essa tensão equivalente eu posso comparar com a tensão limite de escoamento. E normalmente a comparação que a gente faz é dividindo limite de escoamento pela tensão equivalente, tá? No caso aqui deu 8,48. Esse é o coeficiente de segurança da estrutura do ponto de vista do ponto H, tá bom? Ponto de vista do ponto H, né? Ficou meio redundante aí, tá? Mas, né, eu tô falando simplesmente do ponto H. Pessoal, só um detalhe. Vocês lembram lá atrás que tinha um outro momento fletor, que era o momento fletor X? Ele não era tão pequeno, tá? Ele não era tão pequeno, mas a gente ignorou ele, por quê? Porque no ponto H ele não contribui, era a linha neutra. E se eu destacasse outro ponto, o exercício pegasse aqui, ó, e colocasse esse pontinho aqui para estudar? O que ia acontecer? O MX, ele é provocado por esse carregamento de 13 aqui, ó. Ele empurra o painel para frente, e aí acabaria tracionando esse ponto em vermelho aqui, tá? Um ponto K, por exemplo, tá bom? E aí mudaria, né, um pouquinho o estilo de cálculo. Só por curiosidade eu trouxe aqui os valores para vocês, se vocês quiserem tentar fazer, tá bom? Então olha só, a tensão normal vai dar positiva, tração 31,62. Essa tensão é resultado desse momento fletor X tracionando, mas não esquece que você tem a tensão aqui normal, né, devido à força normal, que é compressão. Então eu calculei o valor aqui devido ao MX, que era positivo, devido à força normal, que é negativo, subtraí e cheguei nesse valor. O cisalhamento, nesse ponto aqui, ó, só vai ter influência do torque, não vai ter influência da força cortante, né? Porque é como se estivesse no topo ou na base, né, da seção transversal, tá? Então não vai dar 6,45, vai dar 4,64, tá bom? E aí você faz a continha do mesmo jeito lá, calcula a tensão equivalente, vai dar 32,63, compara com o limite de escoamento, aí o CS vai dar 7,66, tá? Então, deu um pouquinho menor, é um pouco mais crítico, tá certo? Se tiver que quebrar entre o ponto, né, H e esse ponto que a gente destacou agora, começa a quebrar aqui. Mas vejam que é a mesma ordem de grandeza, tá? Não tá tão fora assim. Tudo bem, turma? Curtiram aí? Espero que sim, tá? Até o próximo vídeo aí. Até mais.